Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. É, Como sempre, uma realização do Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Gaúcho, Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos dialogar sobre a última reunião do Copom, né? O Copom eh, optou por votação unânime, optou por manter a taxa Selic em 10,5%, para uma inflação de 3,9%. Isso significa uma rentabilidade real da ordem de mais de 6%, certo? 6,3%. E aí entra sempre a grande explicação de que a taxa Selic é necessário mantê-la alta para evitar o repique de um processo inflacionário, né? e, e de coordenação da economia brasileira, inclusive como base para o crescimento do PIB nacional. Isto vem se demonstrando há muito tempo uma grande falácia, né? É, a taxa de juros ela é importante para o controle da economia e dos preços quando a gente está falando de inflação de demanda, ou seja, eu tenho muito dinheiro na sociedade, tenho uma produção que está que é baixa, né? Isso joga os preços para cima. Isso não é verdade no caso brasileiro há muito tempo, né? Nós temos, nós temos, na verdade, um processo inflacionário é, controlado, né, bastante controlado, há já algum tempo. Nós temos uma situação é, de, de gargalo, de estrangulamento da economia nacional. Para a gente aprofundar um pouco esse tema e entender o que é o jogo rentista das grandes taxas, das grandes taxas de juro sobre a dívida pública, a remuneração dos títulos públicos, nós contaremos aqui hoje com dois economistas, ambos com origem em organismos da ONU, né? O Ladislau Dalbor, que é professor titular na pós-graduação da PUC São Paulo, foi assessor do Departamento de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da ONU, é consultor da Secretaria-Geral da ONU e é autor de uma quantidade bastante grande de livros, mais de 40 livros, que ele sempre disponibiliza gratuitamente através do seu blog, né? Que é Dalbor, que é o sobrenome dele, Dalbor, D-O-W-B-O-R, dalbor.org, né? Então, isso é uma forma dele de ajudar no processo de discussão sobre a economia brasileira. E teremos também conosco o Antônio Prado. O Antônio Prado também é economista, não, atualmente ele é conselheiro do Corecon, Conselho Regional de Economia, e do Instituto Fome Zero. Ele atuou na ONU, no Chile, como alto funcionário da CEPAL e da FAO, foi assessor econômico da liderança do governo Lula no Senado e foi também servidor do BNDES. Foi técnico do Diese, que é a sua origem como economista, até onde eu tenho acompanhado sua história, por cerca de 23 anos. Então, estas são as pessoas que estarão conosco, e eu vou pedir para fazer as boas-vindas, para fazer as boas-vindas para os nossos palestrantes, os demais participantes do diálogo de hoje, para o Ricardo Gutermann. O Ricardo Gutermann também é diretor do Instituto ANSUR. Então, Ricardo, com você, por favor. Boa noite a todos, em especial ao professor Ladislau, uma satisfação reencontrá-lo, ao professor Antônio Prado, ao nosso sempre presidente, deputado José Genuíno, aos demais. É, eu queria acrescentar algumas questões
a série de questões que o Granado já colocou. No, no Sul, a vida dos nossos palestrantes nunca é muito fácil, pela quantidade de questões que a gente apresenta. E pensar um pouco quais são os prognósticos da atuação da atuação do governo em relação à taxa de juros, a partir também de alguns fatos que já ocorreram. No final do ano que vem, vai ter a mudança do presidente do Banco Central. E o governo Lula vai ter a maioria no Conselho, no Copom, na diretoria do Banco Central. A partir daí, e pelas últimas declarações do presidente Lula, muito provavelmente vão estar dadas as condições jurídicas para uma mudança na trajetória da taxa Selic. Vai haver uma condição de redução dessa taxa. A questão que se coloca é qual, e a gente vê que existe uma grande resistência do mercado financeiro para essa diminuição, para reduzir um pouco a rentabilidade que obtém a partir da gestão, do jeito que é feita hoje, da dívida pública. Pois é, então, uma coisa que valeria a pena, digamos, especular, é quais são os mecanismos reais que o mercado financeiro tem para se contrapor a uma possível redução da taxa de juros promovida pelo governo, com a outra composição da diretoria do Banco Central. Como antecedentes disso, quero citar dois episódios que são distintos e até contraditórios. Um é a redução da taxa de juros efetuada no governo Dilma, que vigorou durante algum tempo e depois, por conta do repique europeu da crise americana, acabou revertendo para, de novo, uma taxa Selic muito alta. E, de outro lado, e isso, claro, dentro de um contexto de aplicação de um outro programa de governo, que não aquele que a Dilma foi eleito, da ponte para o futuro, de aumento da rentabilidade dos rentistas, da transferência de renda dos pobres para os ricos, etc., etc., tudo que a gente conhece. Mas, por outro lado, também, já no governo Bolsonaro, que adotou esse programa, da mesma forma que o Temer, durante um bom período, a taxa de juros praticada foi de 2%. Isso na gestão do Paulo Guedes. Então, entender um pouco como foram esses movimentos, qual que é a causalidade disso, por que naquele momento o mercado financeiro aceitou manter a taxa de juros a 2%, quais são as possíveis explicações para isso. E, por fim, qual seria hoje, por fim, se a gente viveu, aliás, há pouco, né, um pequeno movimento especulativo do dólar, onde, com isso, se acenou com um aumento de inflação e justificando com isso a manutenção da taxa Selic. Nesse sentido, as reservas cambiais brasileiras, acima de 300 bilhões de dólares, proporcionam um colchão confortável para evitar ataques especulativos internos? É suficiente ou, mesmo assim, ainda continuamos vulneráveis ao mercado financeiro? Então, só acrescentando as questões que o Ana já tinha levantado, mais essas questões que são de um horizonte mais próximo, inclusive. Obrigado. Muito obrigado, Guterman. Eu vou passar para o Ladislau, mas só vou estabelecer uma pequeníssima polêmica, certo? As taxas históricas da Selic
durante o governo Bolsonaro não foram de 2%, certo? Elas foram de 2% apenas em 2020. Depois elas foram crescendo, crescendo, crescendo e chegaram a atingir 13,75%, né? Isso em pleno governo Bolsonaro. Então, eu estou fazendo só essa retificação porque a questão que você levanta acho que é uma questão pertinente de entender esses movimentos. Eu vou pedir, então, para o Ladislau Dalbo fazer sua fala inicial. Ladislau, com você, por favor. Então, eu tenho trabalhado essa questão, e deixa eu dizer primeiro que o rentismo é um desafio mundial. Tá? Por exemplo, com a equivalência da taxa Selic sobre a dívida pública nos Estados Unidos, eles vão pagar este ano $1 trilhão para a gente que compra títulos do governo. Certo? $1 trilhão é uma imensa grana, equivale à metade do PIB do Brasil. Nós temos trabalhos atualmente do Stiglitz, do Piketty, da Mariana Mazzucato, do Epstein, do Instituto Roosevelt, enfim, todos trabalham sobre esse problema da financiarização e do fato que esse capitalismo, ou neste capitalismo, rende muito mais você fazer aplicações financeiras do que você investir na produção. Tá? Eu analisei essa dinâmica no Brasil, no que eu chamei de fluxo financeiro integrado. As pessoas interessadas podem entrar no meu site, pegar o dreno financeiro ali na busca e vão ter uma nota técnica de 9 páginas que apresenta esse fluxo. Deixa eu resumir ele para a gente se escutar também com Antônio Prado, né? Mas basicamente é o seguinte: a taxa Selic é 1. A taxa Selic é uma forma de transferência de recursos públicos para os grandes aplicadores financeiros. Deixa eu lembrar que enfim, a quase totalidade das aplicações financeiras na taxa Selic, na dívida pública, são aplicações dos 10% mais ricos do país, e em particular do 1% e do 0,1%. Deixa eu lembrar também que a dívida pública acima de 7 trilhões, o Luque e o seu grupo de pesquisa apresentaram no valor que 82% do estoque de dívida pública, não é que o governo se endividou para construir universidades, estradas, o que fosse. Não, são simplesmente gente que reaplica, está rendendo tanto a taxa pública que reaplicam e vão construindo cada vez mais um maior estoque da dívida e mais rende para as pessoas. E isso não é inovação. Deixa eu lembrar que no quadro do Plano Real, em 94, eles chegaram, a partir daí, por uma compensação para os banqueiros, né? A taxa Selic chegou a 46%, que é uma loucura total. Tá? Para quem não acompanha esse processo, deixa eu lembrar que no mundo a taxa real sobre dívida pública varia entre negativo, 0,5%, 1,5%, estamos nessa faixa, quando você desconta a inflação. No Brasil, chegar agora, recentemente, a 13,75% é simplesmente um escândalo. Como funciona? Eu, por exemplo, eu tenho minha poupança como professor, coloco no banco. O banco ele compra títulos do governo com esse dinheiro, e esse dinheiro rende para ele hoje 10,5%. Quem paga isso? Quem paga é o governo. O governo tira de onde? Dos nossos impostos, ou seja, dos impostos da sociedade, uma grande parte, provavelmente, o Haddad falou para este ano em 740 bilhões, portanto, 4 anos de Bolsa Família, que vão para o que eu chamo de Bolsa Banqueiro, essencialmente para os grandes aplicadores financeiros, uma transferência dos nossos impostos para os grupos financeiros. Tem gente miúda que faz aplicações pequenas no Tesouro Direto, isso dá um certo apoio político, digamos, para
para esses especuladores, mas não muda o fato que se trata essencialmente de um desvio dos nossos impostos em volumes imensos para os grupos financeiros. É uma esterilização da nossa capacidade de Estado de investir. É dinheiro que se transforma em fortunas financeiras, em boa parte, passam a ser aplicados, por exemplo, como faz Campos Neto em paraísos fiscais, ou vai lá para BlackRock, ou State Street, ou Vanguard, enfim, com diversos mecanismos. Isso é um custo de 7% do PIB, aproximadamente. Agora, isso é a taxa de juros sobre a dívida pública. Nós temos que acrescentar, e poucos acrescentam, porque só se fala na dívida pública, o juro sobre as famílias. Tá? Eu peguei no Banco Central qual é o volume, eles se apresentam isso mensalmente, é muito bem apresentado, é simples de consulta, certo? Estou na minha nota técnica, estão ali as fontes, mas basicamente é o seguinte: a taxa de juros média para as famílias está na faixa de 55%. Tá? Porque juro é ao ano. O Brasil é o único país que apresenta juro ao mês, porque as pessoas não sabem calcular juro composto para entender juro ao ano, para ter comparabilidade internacional. Agora, 55% para a pessoa física, compare com a Europa, em torno de 4,5% ao ano, certo? Na China, é 4,6% ao ano. Descontem na China 2% de inflação, é um juro real de 2,6%. Ou seja, a pessoa pode tomar um empréstimo, fazer até uma pequena empresa, fazer atividades, pagando esses juros, dá para devolver o principal e você tem um funcionamento. Eu pego o estoque da dívida das famílias, nós temos 79% das famílias pesadamente endividadas no Brasil, sendo que 70 milhões de adultos, praticamente a metade dos adultos do Brasil, estão inadimplentes, portanto, não estão conseguindo pagar esses juros, e aí vai acumulando. Né? E as pessoas, em vez de consumir, de comprar coisa, estão cada vez mais pagando juros, inclusive essa gente, por vezes, que recebe esses R$600 do Bolsa Família. A conta é a seguinte: você pega o estoque da dívida das famílias com essa taxa de juros, significa cerca de 1 trilhão, um pouquinho mais de 1 trilhão de reais, que é captado pelos bancos, pelos que emprestam o dinheiro, certo? E é curioso, porque o dinheiro é dos depositantes, é nosso dinheiro. Como da taxa Selic, o dinheiro da taxa Selic é dos nossos impostos, né? Isso dá 1 trilhão, dá 10%, arredondando, tá? Dá 10% do PIB. Vai somando, o dreno da taxa Selic é 7% do PIB e aqui é 10% do PIB. Eu levantei também os dados do endividamento, em particular da pequena e média empresa, porque as grandes empresas negociam de outra maneira e, em particular, captam lá fora. A pequena e média empresa, ela está pagando, em média, segundo o Banco Central, 23%. Tá? Isso aí é absolutamente insustentável. Você fazer uma empresa, certo? Você pagar esse nível de juros, devolver o empréstimo e ainda por cima ter algum lucro, certo? Isso é um montante menor, dá mais ou menos 3% do PIB. Já estamos em 20%. Tá? Então, isso aqui será que é puro dreno? Eu não tenho como calcular quanto volta para a economia. Eu uso os cálculos que são feitos pelo Roosevelt Institute nos Estados Unidos, eles calculam que 10% volta para a economia real. Certo? Para a Inglaterra, a Mazzucato calcula que é 15%. De qualquer maneira, é um dreno só nessa parte aí da ordem de 15% do PIB, sendo muito modesto no cálculo. É um gigantesco dreno financeiro por grupos que trabalham no computador, não produzem rigorosamente nada, certo? E estão conectados com o mesmo sistema planetário que trabalha com isso, que trabalha com os Estados Unidos, com a Europa, com outros países, certo? Que é o grupo chamado de Asset Management, de gestão de ativos, é a BlackRock. A BlackRock, para as pessoas se orientarem, a BlackRock administra 10 trilhões
de dólares, o Larry Fink, da BlackRock. O Biden, no orçamento federal dos Estados Unidos, administra 6 trilhões. Tá? A BlackRock administra 10 trilhões. Esse é o peso. Então, como o dinheiro hoje é imaterial, 97% do dinheiro não são mais notas impressas pelo governo, é dinheiro imaterial, que é simplesmente repassado no computador. Você coloca Enter e você tem bilhões que passam. Isso é um nível de dreno. Tá? Eu pego sobre a taxa Selic, os juros das famílias e os juros das empresas. No outro nível, você tem a evasão fiscal. Tá? Ela está estimada em 6% do PIB. Quem faz a evasão fiscal? Eu não faço porque me descontam na fonte. Certo? A massa da população paga o imposto na compra de produtos. Certo? Então, esse imposto indireto está embutido nos produtos e eles pagam uma massa gigantesca de imposto. Agora, a evasão fiscal é feita pelos que têm como, enfim, trambicar todo esse processo, disfarçar, mandar para, por exemplo, o BTG Pactual, eu contei mais de 30 filiais em paraísos fiscais. Tem Luxemburgo, Panamá, Ilhas Caimã, etc. Ou seja, você pode ir lá e eles organizam a transferência para você. Isso é estudado internacionalmente, tá? Porque para reduzir a evasão, você vai ter que organizar o controle com as instituições que fazem e organizam a evasão. Isso é 6% do PIB. Nós temos as renúncias fiscais. As renúncias fiscais, algumas podem ser legítimas para dinamizar um determinado setor, mas, em grande parte, são coisas de amigos, né? E aí é 4% do PIB. Vai somando. Então, nós temos os juros, primeiro, aqui a evasão e as renúncias, e, no terceiro nível, estou trabalhando fluxo financeiro integrado, nós temos a deformação do sistema tributário. Certo? Em 1995, se aprovou o não pagamento de juros e de lucros e dividendos distribuídos, né? Porque dizem, não, as pessoas pagaram, a empresa foi taxada, então, não, isso é quando o cara recebe milhões ou bilhões, certo? E não é taxado como quando entra na conta pessoal, certo? Isso aqui é um escândalo, tá? E é uma inovação brasileira. Foi um favor feito para os bancos pelo Fernando Henrique, no momento em que você quebrou a inflação, que a inflação era, o Celso Furtado estudava, né? Enfim, essa transferência através da inflação, isso é outro domínio. Mas você tem, portanto, aqui não é dinheiro que vaza, mas é dinheiro que deixa entrar, certo? Lucros, dividendos distribuídos. Por exemplo, todo o pessoal desses dividendos da Petrobras, quando eles elevaram os preços, que custou na carteira de milhões de pessoas no Brasil todo, né? Quem compra um botijão de gás, quem enche o tanque, certo? Todo esse dinheiro, em grande parte, foi para dividendos, certo? De gente que não produz nada e, ainda por cima, sequer pagam impostos. Portanto, lucros e dividendos distribuídos, isentos, dinheiro que deixa de entrar. Você tem a Lei Candir isenta de impostos a produção para exportação de bens primários ou semiprimários. É um estímulo à reprivatização da economia, que quando você privatiza a Vale, ou tenta privatizar a Petrobras, enfim, tem um conjunto de exportações primárias, de madeira, também todo o negócio da JBS, né? Isso, eles ficam isentos de imposto, que é um problema gigantesco, porque você termina tendo, por exemplo, no caso brasileiro, nós, na última safra, produzimos só de grãos mais de 4 quilos por pessoa por dia, certo? E temos 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em insegurança alimentar. Isso é escandaloso. A Lei Candir é um absurdo, né? É um favorecimento, essencialmente, do grande agro e da Vale privatizada e outras exportações de bens primários, né? Terminamos sendo um grande produtor agrícola com uma população passando fome, que é absolutamente escandaloso, né? Nós temos também, só para dar outro exemplo, a ITR, Imposto Territorial Rural,
que deveriam estar cobrando, mas não cobram, o que permite que haja no Brasil gigantescos espaços de terra fértil, certo? Nós temos mais de 220 milhões de hectares de terra fértil nos estabelecimentos agrícolas. Nós estamos usando, somando a produção agrícola temporária e permanente, que a gente chama, né, a lavoura temporária e permanente, nós estamos usando, segundo o último censo, 63 milhões de hectares, né? Num país de 850 milhões de hectares. É uma subutilização da terra porque você não paga imposto e você está esperando que a terra valorize, né? É rentismo também. Tudo isso são enriquecimentos não produtivos. Se você soma, eu não tenho o cálculo de quanto deixam de pagar e não seria muito complicado fazer. Por exemplo, o lucros e dividendos distribuídos é comparar com as taxas cobradas pela OCDE e ver quanto é o que deixam de contribuir. E da mesma maneira com a Lei Candir e outros. Tá? Mas, basicamente, ordem de grandeza, por baixo, você tem um dreno de 20%, 25% por baixo. Isso paralisa a economia. E se põe na pele de um empresário concreto. Tá? Digamos que o cara tem o capital, ele pensa, eu vou abrir uma fábrica de sapato, vou fazer, enfim, alguma coisa concreta. Certo? Está chamado porque hoje fraturou entre economia produtiva e economia financeira. Certo? O cara que quer produzir, ele pensa o seguinte: primeiro, o pessoal não está comprando, porque o pessoal está endividado, o pessoal está pondo dinheiro para pagar os juros em vez de fazer compras. Eu li no Estadão um empresário entrevistado, ele disse, realmente, está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para que vender? O empresário não tem para que vender. 2, se ele precisar de um complemento de empréstimo para comprar máquinas e para tocar um negócio, pagando 23% é absolutamente inviável. Certo? Na Europa é da ordem de 2, 2,5%, 3%. Certo? E 3, ele tem a opção de simplesmente comprar títulos do governo, estão pagando 10,5% para uma inflação de menos de 3%, ele está ganhando, está enchendo o bolso sem precisar produzir rigorosamente nada. Né? Então, você tem 3 razões que paralisam e desindustrializam o país. O que eu sugiro, Antônio Prado, é que nós estamos numa situação que é estruturalmente deformada, porque o problema não é de onde vem o dinheiro, e sim para onde vai. Eu faço um cálculo simples, eu divido o PIB pela população, 11 trilhões dividido por 203 milhões, o Brasil produz de bens e serviços anualmente o equivalente a 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. É o tal do PIB per capita, só que calculado num nível que as pessoas possam entender. Certo? Nesse nível, 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas, isso significa o seguinte: bastaria reduzir as fortunas dos bilionários lá em cima, né? Nós temos os dados da Forbes, né, sobre os 290 bilionários, 2 ou 3% daria para assegurar o básico para toda a população. Eu estou usando o PIB per capita, a gente pode usar a renda nacional líquida, a gente teria que trazer também as infraestruturas herdadas que não estão no PIB, mas basicamente nosso problema não é de pobreza, nosso problema é de organização política e social. Né? O dinheiro tem que ir para onde ele se multiplica, para onde ele é utilizado para produção, para consumo efetivo e não para lucros financeiros, para o rentismo generalizado que temos no Brasil. Muito obrigado, Ladislau. Eu acho que você dá um panorama importante para a gente entender o jogo dos juros praticados. Eu passo, então, agora imediatamente para o Antônio Prado. Prado, com você, por favor. Obrigado, Granado. O Ladislau acabou de fazer uma descrição dos mecanismos do que a gente poderia chamar da cultura de privilégios no Brasil. Né? Como que você tem, dentro da estrutura do funcionamento da economia brasileira, mecanismos que são assim
um dinheiroduto, não é? Para uma parcela muito pequena da população, não é? Ele chegou a calcular em 25% do PIB, que é realmente muito, muito dinheiro. Tem várias questões colocadas que eu acho que vale a pena tratar, né? Mas eu quero voltar primeiro ao escândalo da autonomia do Banco Central, sabe? O, a autonomia do Banco Central ela é pensada dentro da teoria monetária, né, como uma forma de impedir que o Banco Central, né, seja capturado por interesses políticos, né, ou por interesses corporativos. Essa é a ideia básica da autonomia do Banco Central, né? É o Banco Central tomando decisões a partir do que seria, vamos dizer, os interesses da sociedade, né? Mas a gente sabe, primeiro, que a autonomia do Banco Central, principalmente com um país com as características do nosso, e a gente viu a descrição dos mecanismos de apropriação, né, de renda e riqueza que o Ladislau fez, né, a gente sabe que o Banco Central, na verdade, opera, né, para cumprir os interesses do sistema financeiro, né? Geralmente, presidentes do Banco Central e diretores são economistas ou técnicos oriundos do próprio sistema financeiro. Eu não quero aqui reduzir a análise a uma questão de moralidade. Eu não vou aqui dizer, né, que isso é um princípio imoral. Eu vou dizer o seguinte: compor a diretoria, ou pelo menos o Comitê de Política Monetária, apenas com pessoas oriundas do mercado, né, você provoca um viés, evidentemente, um viés de abordagem, de conhecimento. Se você não tem ali economistas, né, que tenham uma visão que não seja apenas a visão do sistema financeiro, né, as decisões serão sempre decisões, né, pautadas pelo sistema financeiro. Infelizmente, nós temos agora um presidente do Banco Central que era tesoureiro de banco, né? Não é um economista que entende do setor produtivo, que entende de desenvolvimento, que trata das questões distributivas, como o Ladislau estava nos falando aqui exatamente agora. Não, ele simplesmente quer saber qual é a forma de maximizar os rendimentos do caixa do banco a que ele está, né? Então, essa é uma visão assim típica dos diretores, né, que chegam ao Banco Central, né? A gente diria, mas isso é inevitável, né? Não, tem países, né, que incorporam no Comitê de Política Monetária pessoas de fora até do governo, de fora, pessoas que estão ligadas, por exemplo, à universidade, né? Por quê? Para trazer uma visão diferente. Na própria teoria monetária existe uma coisa chamada efeito espelho. O que é o efeito espelho? Você olha no outro, né, para formar a sua opinião sobre o que está acontecendo, né? Então, nós olhamos a autonomia do Banco Central, teoricamente seria um mecanismo para evitar a captura da autoridade monetária por interesses específicos, sejam políticos ou corporativos, né? Mas o que a gente vê não é isso. E eu quero dizer uma coisa bastante clara aqui nesse debate sobre o que aconteceu recentemente, né, na operação política feita pelo presidente do Banco Central, né, que desrespeitou abertamente, né, o conceito da autonomia operacional do Banco Central, né, e desrespeitou, eu fui olhar o código de ética dos servidores do Banco Central, né, desrespeitou o Código de Ética do Banco Central.
Quer dizer, a partir do momento que o presidente do Banco Central organiza uma operação política, não é? Se reúne com líderes da oposição, faz um movimento que acabou afetando a cotação do dólar. E o dólar não subiu porque houve uma mudança do déficit fiscal programado, né? Não, o dólar subiu porque foi gerado, né, um ruído, né, bastante claro a partir da principal autoridade do Banco Central, que é o presidente do Banco Central, né? Esse presidente do Banco Central, ele atuou de forma antiética, desrespeitou o código, né? Tem um conflito de interesses absolutamente claro a partir do momento em que ele se reúne com líderes da oposição, né? E também a partir do momento que ele se reúne com operadores do mercado, com o pregão aberto, funcionando, né? Montando cenários da economia brasileira, cenários extremamente pessimistas da economia brasileira, por causa da política fiscal que está fora do âmbito da atuação da autoridade monetária, né? Então, nós precisamos deixar isso bastante claro. Quer dizer, o que nós tivemos agora, neste momento, foi de uma gravidade, né, ímpar. Presidente de Banco Central nenhum do mundo se reúne com líderes da oposição. Presidente de Banco Central nenhum se reúne com operadores do mercado, com o mercado aberto, funcionando e lançando, não é, expectativas negativas sobre o futuro da economia. Bem, alguém esperava que o dólar reagisse de outra maneira? Não, né? Nós tivemos uma especulação e quem tirou dinheiro, né, do sistema foram os brasileiros. Está registrado isso. A saída que nós tivemos de dólares nesses dias, né, seja da Bolsa ou seja de títulos públicos, foi feita por residentes, né? Então, essa foi a situação. Aí se coloca a seguinte questão, né? A taxa de juros, na reunião anterior, havia um grupo de diretores do Banco Central, né, que avaliavam que poderia reduzir a taxa de juros, não em 0,25, como ocorreu, mas em meio ponto. Muito bem. Esses mesmos diretores, agora, na circunstância criada, né, o que o presidente do Banco Central fez foi criar, né, uma circunstância que amarrou, emparedou esses diretores do Banco Central. Eles não tiveram outra alternativa frente a uma especulação do nível que nós estamos vivendo, né, a não ser votar para manter a taxa de juros em 10,5%. Né? Muito bem. O custo disso é um custo altíssimo. Cada ponto da Selic representa 50 bilhões de reais. Portanto, você deixar de reduzir, né, a Selic, você está simplesmente bombando mais 50 bilhões de reais no bolso dessa elite que se vale da cultura de privilégio no Brasil, né? E criando uma situação que é uma situação que já vem se repetindo há muitos anos, que é o seguinte: nós temos uma economia que não cresce há muito tempo, né? Nós somos de uma geração que falar de crescimento de 2,5%, né, a gente dava de ombros, assim, 2,5%, muito pouco como crescimento. É o que está crescendo a economia brasileira nesse momento, né? E está crescendo acima do que estava previsto, mais uma vez, porque o ano passado foi a mesma coisa, do que o mercado financeiro prevê, né? Nesse mecanismo aí que eu estava chamando de efeito espelho, que é a pesquisa do Focus, né? A pesquisa do Focus, o que faz a pesquisa do Focus? Pergunta a economistas do sistema financeiro,
né, e a consultores, também associados ao sistema financeiro, o que eles esperam de determinadas variáveis macroeconômicas. Né? Bem, eles formam a expectativa, né, que deveria orientar a política monetária, mas formam de uma forma viesada, evidentemente. Né? E nós temos que olhar isso sempre com muita desconfiança. E eu vou aqui contar algumas histórias de por que deve-se ter muita desconfiança em relação a esses mecanismos. Né? Eu me lembro provavelmente vocês também se lembram da crise.com, né? Nós tivemos lá no início do ano 2000, né? As auditorias, naquele momento, essas grandes auditorias, né, falsificaram balanços de empresas naquele momento. Né? Um mecanismo entendido como mecanismo de autorregulação do mercado, como as auditorias faziam parte, né, falsificaram, né, os balanços de empresas, ou seja, aceitaram balanços falsificados. Né? Bem, não muito tempo depois, alguns anos depois, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a crise do Lehman Brothers. A crise do Lehman Brothers, né? Aí foi assim a conspiração total, né? Porque agências de classificação de risco classificavam títulos podres, né? De subprime, o famoso subprime, né? E aquilo ali era reempacotado, recolocado no mercado com classificação de risco AAA, ou seja, sem nenhum risco. Né? Bem, chegamos ao que chegou. Aquilo era usado como garantias de todos os tipos, garantias de nada, né? Você estava dando garantia que não valia coisa nenhuma. Né? Mais uma vez, esses mecanismos, né, de autorregulação do mercado falharam de forma brutal. Alguns anos depois, né, não muitos anos depois, acho que foi 2011, houve a vergonhosa manipulação da LIBOR. A LIBOR, né, era indexador de 300 trilhões de dólares de ativo. E os grandes bancos operaram para falsificar a formação da LIBOR. Eu estou dizendo aqui o seguinte, tem que olhar com muita suspeita, com muito cuidado, né, esses mecanismos que o Banco Central utiliza, né, para se orientar na política monetária, principalmente essas pesquisas feitas com base no Focus. Né? Muito bem, nós estamos com 10,5% de taxa de juros, com uma inflação em torno de 4%, portanto, a taxa de juros real está acima de 6%, não é isso? Qual é a taxa de juros real nos Estados Unidos nesse momento? Né? Os Fed Funds estão entre 5,25% e 5,5%. A inflação americana em 3,3%. Portanto, tem uma taxa de juros real de 2,2%. Né? Mesmo que você colocasse em cima desse 2,2%, né, um risco, né, vamos supor, de 2 pontos ou 200 pontos básicos, né, foi a última captação que foi feita de bônus soberano pelo Brasil, se pagou aí 220 pontos básicos sobre a taxa de juros norte-americana. Se você colocasse 2 pontos, daria o que de taxa de juros real aqui? 4. Né? Mesmo assim, a gente está cobrando uma barbaridade de taxa de juros real. Né? Esse é um mecanismo realmente perverso, né? De apropriação de renda. Né? E ele é perverso em várias formas, de várias maneiras. Né? Mas a principal perversidade está justamente em manter um país crescendo a 2,5%. Né? Nós temos uma taxa de desemprego que é de 7,9%, na sua definição mais restrita. Na sua definição mais ampla, chega a 17%. Né? Se nós vamos olhar os jovens, a taxa de desemprego dos jovens chega a 30%.
Como que alguém pode dizer que nós temos um mercado de trabalho aquecido e que corre o risco de pressionar a inflação brasileira? Não é? Que diabo de cálculo é esse de PIB potencial, que é uma coisa absolutamente ridícula, né? Dizer que o PIB potencial brasileiro é de 3%, né? Que é um cálculo assim absurdo, na verdade, quando você vai olhar como ele é feito, principalmente ele é feito com base em filtros de tendência, que faz nada mais do que verificar o crescimento passado, né? Sem as flutuações, sem as sazonalidades, etc., e projetar para o futuro. Ora, mas isso é completamente tautológico. Você não vai sair nunca da situação que nós estamos nesse momento se você calcula o PIB potencial em 3% e diz assim, olha, porque é isso que o Banco Central diz, o Granado e outros participantes. Ele disse que nós estamos muito próximos do PIB potencial, porque o PIB potencial para isso é de 3%. Está fechando o hiato do produto, essa é a linguagem técnica. E hiato de produto? Você cria uma situação que é um círculo vicioso, porque como é que você supera, faz crescer o PIB potencial? Aumentando investimento. É assim que você faz crescer o PIB potencial. Como que você aumenta investimento numa economia com a taxa de juros real, né, de 6,5%, na base da pirâmide de juros, como nos explicou o Ladislau? É na base da pirâmide. Eu estou vendo aqui a taxa de juros de longo prazo do BNDES, que é um estímulo, né? É IPCA mais 5,9%. Ou seja, a taxa de juros real que está na taxa de longo prazo do BNDES é de 6%, né? E isso é considerado um estímulo. Por que é considerado um estímulo? Porque se você vai no mercado captar recursos, você vai pagar pelo menos 25% ao ano, não é? Essa é a grande armadilha que nós temos, né? É a armadilha de... o Ladislau estava citando a Mariana Mazzucato, né? Que entende muito de política industrial, né? Bem, nós temos aqui a nova Indústria Brasil, né, que é a política industrial brasileira, né? Qual é o problema da nova Indústria Brasil, né? Tudo que depende do poder de compra do Estado, e tem várias missões ali que dependem do poder de compra do Estado, a gente pode ficar um pouco otimista, inclusive porque o Ministério da Fazenda tratou de diminuir, né, o valor de déficit ou de superávit, no caso eram superávites primários esperados, né, de meio, 0,5% do PIB, e lá na frente, em 2027, já estaria em 1% do PIB, etc. O Ministério da Fazenda reviu isso, ainda bem, né? Bem, tudo que depende de poder de compra do Estado, que está ali na nova Indústria Brasil, muito bem, a gente pode ficar otimista. Agora, o que depende, que é principalmente a área ligada à indústria 4.0, que são essas grandes novas tecnologias, isso aí depende fundamentalmente, né, da taxa de juros real. Porque as empresas, para fazer novos investimentos, eles querem saber se os investimentos deles vão render mais do que a taxa básica na economia, né? É isso. E nós estamos numa situação, quando é feita a pergunta, como sair dessa situação, né? Bem, nós não sairemos dessa situação enquanto não reduzirmos a taxa de juros real. Não só a da Selic, mas de toda a pirâmide de juros. E é absolutamente inaceitável essa pirâmide de juros, né? Você sai lá do mínimo, que é o crédito consignado, né? E chega lá em cima, que é cheque especial e o rotativo do cartão de crédito, né? Bem, a pergunta do milhão aqui, bem, como sair disso, né? Isso é uma questão absolutamente política. É tão política que o próprio presidente do Banco Central
fez o trabalho dele para defender os interesses rentistas, né, usando mecanismos políticos, né? Ele deveria ser, né, processado, e eu acredito que o Partido dos Trabalhadores está processando ele por causa disso, né? Mas não só isso, processado só porque mexeu na questão do Código de Ética do Banco Central, mas também porque atuou, né, afetando o funcionamento dos mercados. Em favor de quem? Em favor de quem estava especulando com dólar e em favor, evidentemente, daqueles que não queriam a redução da taxa de juros, né? Então, quando nós falamos como mudar isso, bem, a política é absolutamente fundamental, né? E aí é que a coisa complica, né? Complica, porque o que nós precisaríamos, né, para mudar esse panorama, né? Exatamente o que o Ladislau vinha falando. Quer dizer, nós precisamos atuar em todos esses mecanismos que implicam em vazamento, né, de renda para fora do circuito produtivo, que é o que nós temos hoje. É vazamento de renda, né? É renda indo para a ciranda financeira. Essa ciranda financeira, 790 bilhões de reais de pagamento de juros, né? Isso aí volta para as cirandas, simplesmente. Você tem um déficit nominal, né, de 7%, a grande parte desse déficit, né, hoje está em 8 e pouco, grande parte é em função justamente do pagamento desses juros, né, que é neutralizado, né, esterilizado nesse circuito financeiro, né? Eu também não tenho ideia, Ladislau, de quanto disso retorna para a economia produtiva. Se é 10%, se é 15%, não sei, né? Não conheço nenhum estudo que faça um cálculo razoável disso, né? Mas o fato, né, é que grande parte sai, né, é esterilizado nesse circuito. Portanto, não estimula nem consumo, nem investimento, nem mudança tecnológica, né? Essa é a situação que nós estamos vivendo. O Ricardo colocou uma questão que é bastante interessante, falou assim, mas como é que o juros chegou a 2% lá no período de 2020? Plena pandemia, né, Ricardo? A economia travou. Quando houve esse travamento da economia, o que geralmente ocorre em situações como essa, né? Tecnicamente, a gente fala, olha, a preferência pela liquidez cresce brutalmente, né? Logo, os bancos querem dinheiro em caixa. É assim que funciona, né? Então, eles vão lá no Banco Central e vendem os seus títulos, o que vai derrubando a taxa de juros, por isso chegou a 2%. Em algumas situações como essa, e como a crise do Lehman Brothers lá atrás foi a mesma coisa, né? Como a crise lá em 2001 também, a mesma coisa, né? Há determinados momentos em que os bancos, né, aceitam a redução da taxa de juros, porque senão eles quebram, pura e simplesmente. Esta é a razão, né? Porque eles precisam, né, de liquidez para fazer frente às suas obrigações junto aos outros bancos, porque o interbancário é afetado fortemente, principalmente, né? Mas também em relação aos clientes em geral, que necessitam de mais dinheiro em caixa, né? Foi isso que aconteceu lá no início de 2020, o Banco Central entrou, né, comprando títulos e bombando liquidez dentro do mercado. Foi por isso que caiu a taxa de juros, e depois que a crise foi passando, foi diluindo, voltaram a subir a taxa de juros e tentaram compensar o período em que a taxa de juros ficou muito baixa, né? E eu realmente acho que foi uma compensação, viu, Ladislau? Não é só uma questão de ficar fazendo as contas de risco, de quanto é que é a taxa de juros americana mais
o risco mais ou a expectativa de desvalorização do dólar. Não, é uma compensação mesmo. Ficaram lá um tempão com a taxa de juros 2%, né? Aí volta a subir uma barbaridade para compensar o período que eles ficaram com a taxa de juros mais baixa. Eu acredito realmente, né, que não existe outra forma de romper esse circuito, né, que não seja o de fazer o tensionamento político em cima dessas elites que vivem nessa cultura do privilégio. Ou seja, tem que cobrar lá os dividendos, que não. Essa coisa da Petrobras, por exemplo, eu acho um exemplo muito bom, né? A Petrobras distribuiu 350 bilhões de reais no período aí do Bolsonaro, né? E quem recebeu esses 350 bilhões de reais não pagou um centavo de imposto de renda. Criação do senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Que isentou de imposto de renda de lucros e dividendos nesse tipo de operação, né? Ora, esse tipo de coisa tem que ir sendo mudada, né? Agora, nós estamos num Congresso, né, que simplesmente é adverso, né? Ele reage de forma adversa, né, a esse tipo de coisa. Tanto que nós vimos a desoneração da Folha, né? A desoneração da Folha, se eu não me engano, quando a Dilma tentou negociar isso no Congresso, né, eram 5 setores. Como ela já estava fraca, né, isso subiu para 17, eu acho que é o que está hoje, né? Qual é a contrapartida dessa desoneração? Redução de preço? Não tivemos. Já há estudos sobre isso. Não houve redução de preço. Geração de emprego? Né? Também não houve. Investimento? Nada, não houve investimento. Inovação tecnológica? Bem, se não houve investimento, dificilmente houve inovação tecnológica. Né? Então, a situação que nós temos hoje é, sim, nós precisamos tributar, né, esses bilionários, né, para poder equilibrar, voltar a ter o mínimo de capacidade de gerir a economia em direção ao crescimento. Caso contrário, nós iremos ao amargo fim, porque esse comportamento dessa elite nossa é completamente predatório, né? Isso aí vai corroendo a economia, e chega um momento que nem eles vão ganhar dinheiro, né? Mas como são muito ricos, né, eles suportam, mas quem não suporta somos nós, né, que são os que vivem do emprego, do salário, né, que pagam imposto de renda na fonte, como o Ladislau nos lembrava, né? Então, voltando à questão aí básica do Banco Central, poderia reduzir mais a taxa de juros? Pode, né? Pode ser feito assim abruptamente? Não pode. Não pode ser feito abruptamente, mas pode ser sendo feito de forma gradual, né? E ir verificando o que vai ocorrendo na economia, né? Um dos problemas que nós tivemos lá naquele período da Dilma, vocês lembram que ela reduziu a taxa de juros, né? Mas reduziu de forma muito rápida, né? Isso acabou afetando o mercado de câmbio e gerou uma situação que foi uma situação extremamente difícil na economia brasileira, né? Não vou entrar nos detalhes daquele período, né? Mas eu diria que foi uma redução de taxa de juros mal feita naquele momento, né? Também reduzir taxa de juros não é sair de forma atabalhoada, né, derrubando a taxa de juros, porque esse animal viciado em juros, né, também tem problemas quando você reduz muito rápido, né? Então, é uma questão aí de vamos ver como vai ser
a nova diretoria do Banco Central, a partir de dezembro, não é dezembro do ano que vem, não, viu? É dezembro desse ano. Vai mudar agora, em dezembro desse ano, né? Vamos ver como que vai ser feito isso, né? Como que vão operar no mercado futuro de juros, né? Porque aqui, agora parece que dizem que não se pode afetar a taxa de juros no mercado futuro, como diz o presidente do Banco Central, né? Pode, ué. É feito em outros países, né? O meu Banco Central opera nas taxas longas também, não só nas curtas, né? Vamos ver como vai ser operado o câmbio, né? O que o Banco Central fez agora, nesse período aí que o dólar subiu de 5 para quase 5,50, né? Eu não vi nenhuma emissão de swaps cambiais, por exemplo, né? Não vi nenhum uso de reservas, nada, não foi feito nada, simplesmente deixou subir, que era o que ele estava querendo, criar a saia justa geral para manter a taxa de juros no nível de 10,5%, né? E pressionar os diretores que estavam discordando da trajetória, né? No sentido de votar de forma unânime, né? Na manutenção da taxa de juros de 10,5%. Foi uma operação política, é um escândalo, né? E a gente tem que denunciar isso de forma bastante clara e em alto bom som. Muito obrigado, Prado. Eu vou, então, abrir para as pessoas que tiverem interesse em fazer alguma consideração, mas já queria fazer uma muito rápida. Eu queria entender um pouco esse jogo da, da unanimidade na votação da taxa Selic, nessa última reunião do Copom, né? Porque o governo introduziu outras pessoas, inclusive com a lógica de, de mudar um pouco o foco, né? A maneira de focar a taxa de juros por parte do Copom, né? Mas a gente foi surpreendido com a unanimidade da votação da manutenção da taxa Selic. A segunda coisa que eu queria considerar diz respeito ao fato de que o governo vem se tornando refém de algumas grandes forças políticas, certo? O mercado financeiro é uma delas, mas há outras forças políticas das quais o governo é refém, né? Eu cito coisas como as Forças Armadas, eu cito coisas como o agronegócio, etc. E estas coisas, né, elas formam um arco não divergente, né? E aí eu queria questionar um pouco, né, sobre como é que esse quadro impacta sobre as políticas de desenvolvimento, né? Sendo que o governo tem não só o Nova Indústria Brasil, mas tem uma série de planos envolvendo a retomada da economia brasileira. Renato Dagnino. Beleza. Olha, muito obrigado. Eu queria cumprimentar muito as falas de vocês e vou fazer uma ousadia que é provocar vocês no seguinte sentido. Eu acho que nós estamos presos em duas armadilhas. Uma é a armadilha da social-democracia, que considera que é possível, que é necessário fazer o Estado e a economia capitalistas funcionarem para poder implementar as suas políticas socializantes. Essa é a armadilha clássica da social-democracia. Vamos fazer as coisas funcionar para ter dinheiro, para poder gastar, para implementar as políticas que vão servir à maioria da população. E a segunda armadilha tem a ver com o tensionamento político. Nós estamos numa crise de governabilidade, temos que colocar o povo na rua. Essa é uma outra armadilha. Eu acho que a esquerda está muito presa num esquema de tensionamento político, de povoar e de colocar o povo na rua, que não funciona mais dessa maneira. Quando se fala que nós temos que colocar economistas que não sejam do sistema financeiro dentro do Banco Central, nós estamos supondo
de que esses economistas que não são do mercado financeiro têm uma cabeça muito diferente. Quando nós vamos olhar a principal novidade que nós temos no atual governo, que é o Nova Indústria Brasil, nós vamos ver que o Nova Indústria Brasil pretende subsidiar uma classe proprietária que desindustrializou o Brasil, porque encontrou formas de remuneração do capital fora da indústria, na agroindústria, na mineração, na especulação imobiliária, na especulação financeira. Então, esse mesmo ator, classe proprietária e suas empresas, que desindustrializou o país, é chamado, então, a receber um subsídio de 1% do PIB para cavalgar ou para surfar a nova onda tecnológica, a sexta onda tecnológica, quando, na realidade, como o Ladislau não se cansa de dizer, essa classe proprietária já tem 6% do PIB, já tem 5% 6% de serviço da dívida, 5% de renúncia fiscal, 10% de sonegação e quase 18% do PIB de compra pública. Então, essa ideia de que nós vamos fazer com que essa classe proprietária comece a se voltar para a indústria a partir de uma redução da taxa de juro, investindo, ela é muito difícil de acreditar na capacidade desses nossos economistas que não são do sistema financeiro, que estão propondo a nova indústria Brasil. Então, eu acho o seguinte: o raciocínio mais básico, que nem precisa ser economista para fazer. Se tem alguém no Brasil produzindo um alfinete, e tem, é porque a taxa de lucro é mais alta que a taxa de juro. Não é verdade? Quer dizer, se eu tenho um dinheiro no bolso, ou eu coloco no mercado financeiro para ganhar juro, ou eu abro uma empresa para ganhar lucro. Ora, se tem alguém produzindo um alfinete, é porque a taxa de lucro é mais alta que a taxa de juro. Se a taxa de juro do Brasil é a mais alta do mundo, é porque a nossa taxa de lucro é a mais alta do mundo. E isso se reflete em dados muito concretos. Nós somos hoje o país mais desigual do mundo. Então, o nosso problema não é a taxa de juro, é a taxa de lucro. Agora, como é que eu organizo todas essas coisas que eu estou falando? Como é que nós vamos tensionar politicamente? Como é que nós vamos ganhar governabilidade? Não é com o empresariado, não é com a classe média, não é com o povo na rua. O povo só vai para a rua se ele tiver organizado. E aí a gente tem um discurso pronto para isso, que é a reindustrialização solidária. Não a reindustrialização empresarial da nova indústria Brasil, mas uma reindustrialização apoiada na economia solidária. Nós somos 200 milhões, 150 com idade de trabalhar e somente 37 com carteira assinada. Nós temos 80 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tiveram e nunca terão emprego. E para essas pessoas, a economia solidária é a única alternativa de sobrevida. E elas são as que vão defender e dar governabilidade a esse governo. Então, não adianta a gente falar em tensionamento político, em medidas punitivas ao cara lá do Banco Central, porque é um sem-vergonha, todo mundo sabe. Quer dizer, não é por aí, me parece. Eu acho que nós temos que realmente fazer um esforço de quebrar essas armadilhas. Não é fazendo economia capitalista funcionar bem, vamos ter alavancagem para melhorar a vida do povo e fazer com que o povo mantenha esse governo governando. Então, eu não vou, eu já falei demais, mas queria simplesmente provocar vocês nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Renato. Eu passo, então, agora para o Vicente Trevas. Obrigado, Granado. Inicialmente, muito grato mais uma vez, né, pela lucidez e pelo conhecimento, né, nosso querido amigo Laszlo e do Prado. Eu acho que eles aportaram considerações significativas, eles vêm já insistindo há muito tempo nessas grandes reflexões e grandes teses, né? Mas aí eu queria
indagar os nossos dois expositores, né, se eu estou vendo o conjunto da obra, você entende? Né? E o conjunto da obra significa o seguinte, que os estados nacionais, né, e a riqueza das sociedades têm na dívida pública uma grande captura, ou seja, foram capturados pela dívida pública, né? E, e essa dívida e essa captura, ela tem consequências tendenciais, ou seja, consequências que ou já estão em desenvolvimento ou vão se desenvolver, né? Sem dar ordem de grandeza e ponderação, eu enuncio algumas dessas consequências. Uma, né? A redução da oferta e a interdição da expansão dos serviços públicos. Então, essa eu tiro como uma das consequências dessa captura, né? Segundo, uma interdição do exercício da soberania popular, né? Porque o Estado assim capturado, o governo eleito com um certo propósito, né, está impossibilitado de cumprir os seus compromissos, né? E, portanto, aí nós temos uma questão política, né, e democrática muito séria. E, como consequência dessa interdição, ela produz o que eu posso chamar que esse nó górdio, né, assim eu designo a captura, né, dos estados e da riqueza das sociedades pelo capital financeiro, né, tende a inviabilizar governos democráticos e populares. E na minha memória está muito fresca, por exemplo, a dramaturgia grega, né? Quer dizer, nós acompanhamos ao vivo, entende? Essa inviabilização, né? Na sequência, nós temos também de entender que essa captura ela vai inviabilizar ou mitigar qualquer tentativa de um projeto nacional de desenvolvimento, né? E, portanto, ao inviabilizar ou mitigar qualquer tentativa de um projeto nacional de desenvolvimento, ela vai tornar muito difícil, né, duas grandes agendas da cidadania, que é a redução das desigualdades e a eliminação da pobreza, né? Então, eu estou colocando essas questões porque eu não sei se o nosso senso comum do campo democrático progressista tem a compreensão dessas consequências, né? A gente percebe, claro, na renda familiar, né, o pagamento dos juros, das dívidas das famílias e tudo. Agora, essa consequência quase estrutural, né? E, evidentemente, que o tema de, de como fazer face a isso é um tema da metáfora do nó górdio, né? Porque o nó górdio é o seguinte, é aquele nó que não se desata, né? Ou quando se desatou, precisou de um punho forte e de uma espada esplendorosa, né? Na mitologia das coisas, né? E aqui é o seguinte, diante disso, o que nós fazemos, o que nós formalizamos, o que nós formulamos, chega a configurar alguma estratégia para enfrentar essa situação? Porque, claro, a redução da taxa de juros eu acho que é um elemento importante, mas é um elemento tático, né? E, evidentemente, qual é o significado hoje dessa captura dos Estados nacionais pela dívida pública na conjuntura geopolítica atual, né? Eu sei, veja, que isso é um mundo de questões que não tem tempo, mas eu queria deixar, primeiro, se o meu entendimento tem sentido, né? E, claro, que depois vamos aprofundar essas questões. Obrigado. Obrigado, Vicente. Não tem ninguém inscrito, eu vou devolver então imediatamente para o Ladislau. Ladislau Dalbo, com você, por favor. Deixa eu puxar alguns argumentos-chave, né? Alguns pontos de referência. Eu fico muito feliz com a complementariedade da minha fala com do Antônio Prado, né?
na realidade, nós estamos no centro do desafio. A imensa popularidade mundial, o sucesso do livro dele, do Piketty, é que o Thomas Piketty mostrou e demonstrou que hoje rende muito mais você fazer aplicação financeira do que você investir. Certo? Curiosamente, no Brasil, quando você compra títulos do governo, ou seja, você vai drenar a capacidade de investimento do governo, você vai transformar em lucro financeiro, eles se chamam de investidores. E quando a gente investe na economia, ou seja, educação, saúde, infraestruturas, etc., eles chamam de gastos. É uma coisa realmente curiosa nesse processo. Né? Na realidade, é importante entender, e aí o exemplo da China é importante. As pessoas têm opiniões sobre a China, poucos têm compreensão. A China tem um sistema de controle de agiotagem muito rigoroso e ela assegura que o dinheiro ele vá para investimentos produtivos. E o dinheiro vai para a base da sociedade. É muito impressionante que a China tivesse tido ritmos fenomenais de crescimento, justamente colocando dinheiro na base da sociedade. Tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza. Quer dizer, isso aqui é fenomenal. Quer dizer, para onde vai o dinheiro é que é essencial. Toda a farsa do déficit, dizem, meu Deus, né, enfim, o Estado está gastando, o Estado investe. Certo? Agora, imagine que você pega um programa amplo de apoio tecnológico à agricultura familiar. Você pode emitir dinheiro, aumentar a dívida, porque, no caso, você vai utilizar isso para uma coisa útil, certo? Você pode converter reservas cambiais, pouco importa, certo? Porque com o peso que tem a agricultura familiar ainda e o peso que ela tem para alimentar a população, esse alimento a mais vai reduzir a inflação, mas no consumo a mais que vai se gerar na sociedade, no imposto sobre o consumo e no imposto sobre a atividade produtiva que aumenta, o dinheiro volta. Certo? Então, esse efeito multiplicador do dinheiro é absolutamente fundamental. E é assim que funciona a China. Certo? A China tem endividamentos municipais fortes, tem um excelente livro que vale a pena vocês captarem. No meu site fiz uma resenha. Faço resenhas de ideias-chave, tá? Não resenhas comerciais. Vocês entram no meu site, vocês escrevem China, vocês vão ver esses diversos títulos. Eu tive várias vezes na China. O essencial é o seguinte: é em que você coloca o dinheiro. Eles colocaram em habitação. Minha Casa Minha Vida deles é um negócio absolutamente gigantesco, certo? Todo o investimento na agricultura, na pequena indústria, etc. Tudo isso aqui multiplica a economia. Então, o problema não é de disponibilidade de recursos, e sim em que você coloca. Eu trabalhei em vários países organizando sistema de planejamento, né, no quadro da ONU, até para o Nelson Mandela, lá na província de Gauteng, da África do Sul. Né? O essencial é o seguinte: se você tem um investimento que vai gerar mais capacidades produtivas, pouco importa se você se endivida ou não. Agora, nossa dívida aqui, a dívida da Selic, é essencialmente juros sobre juros, não é que está sendo utilizado para produzir alguma coisa. Para mim, é uma coisa fundamental. Né? O Vicente traz um problema central, que é o problema do Estado. Né? Eu queria lembrar uma coisa que é pouco analisada no Brasil e que eu constatei em vários países, eu trabalhei em países ricos e pobres, né? É que o bem-estar econômico das famílias não é só o dinheiro no bolso. Certo? Você precisa de segurança, mas você não compra delegacia, você não compra hospital, você não compra a escola, você não compra um parque no teu bairro, enfim.
certo? Então, esse conjunto, digamos, do que a gente chama de salário indireto, tem gente que chama também de consumo coletivo, bens de consumo coletivo, né? Mas, basicamente, a ordem de grandeza é a seguinte: 60% do bem-estar econômico da família depende de dinheiro no bolso, fazer as compras, tal, pagar o aluguel, etc., né? Os outros 40%, e é pesado 40%, são acesso a bens públicos gratuitos, onde a saúde funciona bem, ela pública gratuita de acesso universal. Pega o Canadá, pega a Dinamarca, pega outros países, pega a China, né? Porque sai muito mais barato, porque você investe no preventivo. Não, você não investe em vender mais medicamentos e vender, né, mais intervenção cirúrgica e coisas do gênero. Então, essa compreensão de que o equilíbrio econômico das famílias, que é o objetivo, ele depende, em grande parte, do consumo coletivo, é absolutamente vital. Nessa linha também, queria lembrar o seguinte, que a exploração através da mais-valia, né, enfim, nos salários na empresa, era relativamente clara e os mesmos operários numa fábrica, entendendo essa exploração, eles se juntam, brigam, faz greve e tal, e você ia atingindo certos equilíbrios. A exploração através do sistema rentista, da extração da renta, isso aqui é muito opaco para a população. As pessoas acham que estão atolados em dívida porque não souberam, né? E na televisão, o que dizem para eles, vocês precisam de educação financeira. Você não tem educação financeira com esse nível de agiotagem, né? O Antônio estava levantando o rotativo do cartão. O rotativo do cartão no Brasil está 430%, gente. No Canadá está 11%. Certo? Esse nível, ao ano, certo? Esse é o nível de deformação, de agiotagem. Nenhum país resiste a uma deformação desse porte, né? Deixa eu pegar um terceiro item, que é o problema da governança, que o dinheiro hoje é imaterial, né? Ordem de grandeza, 3% apenas do dinheiro é dinheiro impresso pelo governo, aquelas notas de papel, né? Hoje, 97% são apenas sinais magnéticos. Sinais magnéticos, você coloca Enter, você transfere quanto quiser para onde quiser. Ou seja, o sistema financeiro imaterial navega em frações de segundo por toda parte, gerando essa facilidade de sistemas especulativos. O sistema financeiro é global, enquanto os governos são nacionais, os bancos centrais são nacionais. 193 países diferentes, cada um puxando para o seu lado. A deformação através do peso do dólar e coisa do gênero. Então, na realidade, tem uma fragilidade imensa, porque não há Banco Central Mundial, não há governo mundial, e essa gente está navegando. O Economist traz, Antônio Prado, uma cifra forte, que há 20 anos atrás era em torno de 30% o que as grandes multinacionais americanas colocavam dos seus lucros em paraíso fiscal, hoje é 60%. Não prestam conta a ninguém, certo? Sequer dão informação sobre os volumes, né? E está discussão no G20, enfim, tal, como é que cria uma taxa mundial para começar a controlar esse conjunto, né? Eu queria só mencionar, talvez, a farsa da inflação como justificativa da taxa Selic. Acho que você, logo no começo, Granado, você mencionou isso, né? Quer dizer, quando você não tem forte pressão da demanda, quando você tem uma economia superaquecida, bombando, né? Aí você quer esfriar colocando dinheiro em títulos públicos. Quer dizer que o Brasil está bombando, só pegar os números que o próprio Antônio Prado estava trazendo. Isso é ridículo. Quer dizer, é uma farsa de uma vergonha, né? Francamente, certo? E eu gostei muito, Antônio Prado, você colocar o problema moral. É um problema real. Você ganhar dinheiro
esfolando os outros, sem contribuição produtiva, isso aqui não tem. Pode ser legal, porque são eles que fazem as leis, né? Mas não é legítimo. Certo? Isso aqui é uma bandidagem e nós temos que voltar a casar a economia com a ética. Né? E deixa eu lembrar, finalmente, que nós temos esse 2,9% que crescemos no ano passado, tudo bem, mas basicamente se trata do setor exportador primário, que está bombando e não paga imposto, né? Drena a água, drena as florestas, drena enfim, o minério, etc. Né? Contabiliza aumento do PIB, mas gera pouco emprego, gera dramas ambientais e gera pouco avanço científico-tecnológico, porque são produções primárias. Né? Esse é um setor que está funcionando. E outro setor que está funcionando é, evidentemente, o rentismo financeiro, né? Que, em vez de contribuir, ele drena. E esse dreno, né, hoje, ele é calculado como aporte no PIB, o que em si é absurdo, porque são custos de intermediários, são atravessadores da economia. Né? Você pode dizer que os caras, por exemplo, que pagam uma merreca pelo trabalho pelo produto agrícola de um pequeno agricultor, e depois cobra um monte de grana na venda, um atravessador, ele trava, certo? Você calcular isso, o lucro dele como PIB, né? Isso aqui não faz o mínimo sentido. Eu acho, sabe, que o nosso desafio é que nós precisamos, sim, de reformas estruturais e não temos força política para reformas estruturais. Esse é o eixo. Porque saber o que deve ser feito, temos que reduzir a taxa de juros, não só da Selic, como do sistema do custo do dinheiro, enfim, temos que proteger o meio ambiente, enfim, um conjunto de elementos que a gente conhece, investir pesadamente na ciência e tecnologia, só ver as priorizações agora da China, né? O nosso problema não é econômico, né? O nosso problema é de organização política e social. E nós temos que criar a compreensão dessas novas dinâmicas de exploração, de bandidagem, que é o que a gente está fazendo hoje, certo? Colocando uma migalha de compreensão, porque as pessoas têm que entender. Isso aqui é simplesmente sem vergonhice, entende? Tantos diversos argumentos aí do déficit, protegendo a população da inflação. Isso aqui é profundamente sem vergonha. Né? Agora, eu queria muito recomendar, quem assiste, vocês peguem no meu site o Dreno Financeiro, vocês vão ter os números organizadinhos com as fontes, que eu sei nessa área econômica sempre há desconfianças, então é muito importante trabalhar com as fontes muito claramente indicadas, vocês vão poder ver a imagem de conjunto. Muito obrigado, Ladislau. Eu vou passar, então, para a gente caminhar para o encerramento, vou passar para o Antônio Prado. Já agradecendo muito, Ladislau, porque eu acho que você pôs o dedo na ferida. Eu acho que a gente tem que ir construindo massa crítica em torno de alguns temas, né, se quiser produzir mudanças mais importantes. Antônio Prado, com você, por favor. Obrigado, Granado. Eu não poderia concordar mais com a análise do Ladislau. Ladislau estava lendo aquele livro do G.C. Souza, Classe Média no Espelho, né? E que tem uma passagem lá sobre a forma de operar de um banqueiro, né? Uma entrevista que ele fez, não dá o nome do banqueiro, claro, né? Mas é rigorosamente sem vergonhista. Assim, quando a gente olha, né, o nível, né, de capacidade corruptora, vamos dizer assim, de autoridade de todos os níveis, né? Eu vou aqui pensar um pouco em algumas provocações. Renato, eu não tenho te acompanhado recentemente, mas você era especialista em política industrial, né? E do complexo industrial militar.
especificamente, Embraer, que me fez isso, eu já sou muito velho, então eu me lembro dos seus artigos da época, né? É, eu, eu olhei a Nova Indústria Brasil, né? É claro que quando a gente olha uma proposta como essa, a gente sempre olha com uma certa preocupação de qual é a viabilidade, né? Uma coisa típica de todas as políticas industriais que nós tivemos aí desde os anos 90, quando começaram a destruir as políticas industriais, né? As tentativas todas colidiram com a falta de sintonia entre a política industrial e a política macroeconômica, principalmente a política monetária, né? Então, essa é difícil escapar disso, né? Você pode fazer uma política industrial, a potência dela depende fundamentalmente da política macroeconômica, né? A questão toda, nós aprendemos que no capitalismo, o capitalismo funciona com dívida. Sem dívida não tem crescimento do capitalismo, né? O problema é, hoje eu estava ouvindo uma entrevista do presidente do Corecon São Paulo, do Pedro, e ele trabalha com recuperação de empresas. Ele falou: olha, eu trabalhei com mais de 500 empresas, né? E a maioria delas, o que eu verificava é que elas gastavam mais com gastos financeiros, né, do que com a folha de pagamento. Então, assim, sem dúvida, nós temos uma taxa de lucro altíssima, mas nós temos uma taxa de falência altíssima e uma concentração crescente, né, na economia brasileira. Então, esse é um tema que tem que ser, claro, tem que ser tratado, né? Eu tenho a impressão, né, de que o Nova Indústria Brasil tem coisas interessantes. E o Ladislau acabou de falar uma delas que me chamou muita atenção e eu gostei muito, que foi justamente a missão que se refere à segurança alimentar, né? E que envolve não só os grandes produtores empresariais, mas principalmente tem lá previsto a agricultura familiar, né? Então, assim, tem coisas úteis ali que eu acho que podem avançar. A minha grande dúvida, eu já falei qual é, né? É que eu acho que incorporar a tecnologia da indústria 4.0, né, depende fundamentalmente da taxa de investimento essa que nunca esteve tão baixa, né, e não aumentará significativamente, dependendo aí da taxa de juros atual. Isso não, tanto a Selic como, né, a Selic é fundamental do ponto de vista da contenção da demanda, né? Se você não tem crescimento na demanda, não vai ter também quem se interessa em investir, seja lá, né, qual for a expectativa que se pode estabelecer de taxa de lucro. Você pode estar sempre quebrando no meio do caminho, né? o que é um risco, né? Então, a minha impressão é que tem sim que tratar esse tema da política monetária, né? Claro que eu não acredito que basta colocar pessoas na diretoria do Banco Central com uma visão mais ampla do que a da tesouraria de um banco, não é? A coisa é bastante complexa, não é? Mas tem que começar a quebrar esse bunker, né? Você tem que ir lá e, de alguma forma, fazer a pressão. Eu realmente acho que mudanças estruturais, como as que são necessárias, né? Passei 8 anos na CEPAL, olhando não só o Brasil, como a América Latina toda, né? E realmente nós fomos para o caminho contrário, né? Fomos para o caminho da primarização das economias da região e
e aprisionados num lock-in. Esses setores que são os setores mais rentáveis são os que atraíram mais investimentos, inclusive públicos, né? Que é um grande problema também, até aqui no Brasil. Quer dizer, o PAC 1 e 2, né? Ele não investiu fundamentalmente em geração de infraestrutura para a agricultura familiar, para a grande agricultura, né? Isso faz parte do lock-in, né? Que é previsto aí tratado aí pela CEPAL. Essa mudança estrutural, né? A agenda dessa mudança estrutural nós conhecemos, está aí mais do que descrita na literatura. A questão realmente é política, né? Realmente é política. Nós não temos força realmente para fazer, nesse momento, as transformações necessárias no Congresso Nacional para você financiar isso. Esse é o grande problema. Quanto ao seu retorno ao socialismo utópico, Renato, eu sempre entendi a economia solidária, né, como um bom mecanismo de mobilização, né? É um bom mecanismo de mobilização. O Paul Singer, quando tratava desse tema, né, Paul Singer é a utopia em pessoa, né? Ele tratava como uma alternativa, como você colocou aqui agora. Eu não vejo como alternativa, não vejo a menor possibilidade da economia solidária prosperar nem com essa economia tão precarizada e informalizada como a que nós temos, né? Não tem potência para isso, né? Mas tem potência de mobilização. Isso eu acredito que sim, acho que é interessante, né? Nesse sentido, né? A social-democracia tinha ali uma coisa muito concreta pressionando a social-democracia, que era a União Soviética do outro lado, né, Renato? Você estava entregando os anéis ali para você poder fazer toda a construção do welfare state, que está vindo nesse contexto, né? Agora nós estamos num contexto qual é o nosso exemplo? É a China, né? Não é, né? Quer dizer, a China não quer nem saber de fazer esse tipo de disputa, né? Como a União Soviética fez lá atrás, na Guerra Fria. Não tem. Então, nós temos que repensar mesmo. Eu acho que começaremos por esse caminho de ir explicando para aqueles que participam do debate que a coisa é complexa, não é? É muito complexo. E passa realmente por novos mecanismos que eu não sei quais são, né? Você diz que a mobilização de rua já não dão conta. Não sei, não sei. Eu vi essa coisa da PL do estuprador aí, foi uma reação bastante interessante, né? A sociedade ainda tem alguma, né? Não concordo, não, Renato, mas tudo bem. Não vou fazer esse debate aqui agora sobre economia solidária. Te convido para debater com a gente lá no Corecon sobre esse tema. Tem um grupo específico lá se reunindo, né? O que eu concordo é o seguinte: temos de fato que encontrar os mecanismos de mobilização, né, numa sociedade que é cada vez menos assalariada, né? É isso. O Márcio Pockmann recentemente estava conversando comigo e falou assim: olha, Prado, o problema do Bolsa Família é que nós temos aí já 40% das famílias brasileiras, né, vivendo de transferência de renda do Estado. Portanto, mobilizar esse pessoal exige um outro tipo de formulação política, de pensamento, etc. Não são mais assalariados, é outro tipo de gente, né? Isso eu concordo plenamente e a gente tem que pensar. Eu, assim, não creio que a economia solidária seja a solução, mas acho que é uma forma assim, de mobilização interessante. Obrigado aqui, acho que o debate nosso bem
é sempre angustiante nesse debate, quando a gente não tem, a gente tem noção das restrições e dos limites do nosso poder para realizar alguma transformação mais profunda. Mas, enfim, nós convivemos com isso já faz décadas. Né? Eu agradeço muito, Prado, agradeço a você, agradeço também ao Ladislau. Né? A ideia com esses debates que têm navegado por temas para explicação de algumas conjunturas, né? Tanto conjunturas políticas como geopolíticas, a ideia é sempre ir formando massa crítica. Essa é a ideia, essa é a proposta, né? E eu acho que vocês apontam coisas extremamente importantes nessa direção. Aí agradeço Ladislau, agradeço Prado, né? E já convido todo mundo para a próxima segunda-feira mais um Diálogo Amsul.